Salve, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, trazendo para vocês aí mais um pós-jogo do Linha de Passe da ESPN, onde a mídia analisou aí essa dura derrota que o Corinthians sofreu, sendo eliminado na Libertadores da América, indo direto para a Sul-Americana e se preparando para a final no próximo final de semana. Pessoal, antes disso, quero pedir encarecidamente para vocês, quem puder deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito, ajuda demais mesmo. Muito obrigado e bora pro vídeo. Olá para você que é fã de esportes, com imagens ali daquele que para mim foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, o Carrilho. A gente abre esse linha de passe com a desclassificação. Sim, o Corinthians está eliminado da Libertadores da América, vai jogar a Sul-Americana e o Barcelona avança, mas quase deu, hein? 2-0, o Corinthians precisava pelo menos de 3 gols para levar para os pênaltis. Quase foi possível e o Timão pagou o preço do péssimo primeiro jogo que fez contra o Barcelona. A gente está aqui com o Zupac, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, o Paulo Calçade também, com você acompanhando a gente, que estava com a nossa transmissão aí do Corinthians. 2-0. A pergunta que fica, Zupa, saiu de cabeça erguida? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu não estou ouvindo o estádio, a gente está se ouvindo, mas eu imagino que mais aplausos do que vaias. Acho que pelo que foi o jogo de hoje, o Corinthians sai de cabeça erguida. O Corinthians hoje fez praticamente o que era preciso ser feito. Criou chances, muitas chances no primeiro tempo, fez apenas um gol no final. No segundo tempo criou menos chances, mas jogou em cima o tempo inteiro. Corinthians teve hoje boa postura, Corinthians teve hoje alguns bons valores individuais, Corinthians teve chance, teve volume, foi pra cima, brigou demais, mas é o que você falou, quando a gente usa o chavão, é um confronto de 180 minutos, é porque é. E o Corinthians foi eliminado hoje exclusivamente pelo que não fez no jogo de ida lá em Guayaquil, pelo que não fez como time e pelo que fez como escolha a comissão técnica. De hoje, tirando um ou outro ponto, e acho que a gente tem que falar sobre eles, inclusive sobre o Memphis, mas hoje acho que há pouco para o corintiano reclamar. Hoje é para aplaudir, mas semana passada o Corinthians cavou a sua própria cova na Libertadores. É verdade. 2-0 para o Barcelona, daqui a pouco a gente vai ouvir Ramon Dias, também os atletas, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a final do Campeonato Carioca, primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo. Jean Oddi, é isso, cabeça erguida, depois de uma Libertadores muito ruim, um jogo para falar, olha, o Corinthians estreou na Libertadores, mas foi tarde demais, né? É isso. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho que, para mim, assim, o jogo foi mais ou menos o que eu imaginava mesmo, né? O Corinthians superior durante os 90 minutos, um Barcelona muito fechado. Para mim, a escolha do Ramon faz até sentido, e eu tinha falado isso ontem no SPNFC, jamais achei que fosse acontecer, porque o Marra até falando sobre a escalação que para ele seria ideal, que foi justamente a que começou o jogo, eu até brinquei e falei, pode até ser, mas se aos 30 minutos o jogo tiver 0-0, eu mudaria, tiraria um dos volantes... Exatamente aos 30. Para colocar o Romero. E foi exatamente... Mas parabéns, eu estava do seu lado. É verdade, você estava comigo, é verdade. Verdade. Eu acho que fazia sentido. Eu acho que as escolhas fizeram sentido. Eu acho que o Corinthians fez o jogo que dava para fazer. O cenário mais normal era esse mesmo. Era o Corinthians vencer e não conseguir a vaga. Foi o que aconteceu, mas foi por muito pouco, né? Foi realmente por muito pouco. Acho que a gente também tem que falar e vai ter que falar sempre, porque tem acontecido muito com times brasileiros serem eliminados sem os devidos tempos de acréscimo nas partidas, né? Porque a cera na Libertadores, ela é compensado, vale a pena você fazer cera quando você está ganhando o jogo. Acho que poderia ter tido um pouco mais de minutos no segundo tempo, não quer dizer que o Corinthians fosse fazer o gol, mas acho que o Corinthians fez o que eu imaginava mais ou menos que fosse fazer, e para a gente sentir um pouco como mudou completamente o clima, quando o Corinthians perde por 3-0 para o Barcelona, muita gente já falava ou cogitava a possibilidade de troca de comissão técnica. Depois de uma vitória contra o Santos e da vitória hoje contra o Barcelona, do jeito que foi, e com a perspectiva de jogar uma final de Campeonato Paulista diante do Palmeiras, eu acho que ninguém nem cogita essa ideia. Pode ser, como as coisas são muito rápidas no futebol, pode ser, dependendo do que aconteça nas duas finais, que isso mude. Mas hoje não existe nem a possibilidade de se cogitar uma troca de comissão técnica, porque depois do vexame no Equador,
O Corinthians fez o que tinha que fazer, eliminou o Santos, ganhou do Barcelona e, claro, não se classificou, como disse o Zupac, pelo fiasco do jogo de ida. Até porque, Calçade, não sei se até pela necessidade do placar, tô pensando aqui, esse foi o melhor jogo do Corinthians no ano? Eu não acho, não. Não? Qual foi? O Corinthians não teve. Então foi o menos ruim? O mata-mata te permite ser desclassificado da Libertadores com uma vitória. Sim. 2-0. Sim. 2-0 num jogo normal, você fala, pô, que jogaço. Tá? O que eu vejo é um Corinthians, primeiro que a gente tá falando de um jogo que ele não é único, ele faz parte de um outro jogo. Sim. Porque o que move a segunda partida é o resultado do primeiro confronto. E ele leva para o Corinthians uma missão e para o adversário também. O adversário não precisa se preocupar tanto em ganhar o jogo porque ele está ganhando o jogo. Ele entra em campo com 3-0 no placar. Então, lá no Equador, a quantidade de cruzamentos do Barcelona era imensa, porque é um time que cruza muita bola. Aqui o Barcelona cruzou 7 vezes, acertou só 1. Não precisava, só precisava se defender. O Corinthians vai para 43 cruzamentos. O que é isso? Para mim é um time mal estruturado no ataque. Tudo bem, tem 10 jogadores no interior da área, mas eu vejo falta ao Corinthians uma estrutura ofensiva bem trabalhada. Aí é uma deficiência da comissão técnica. Mas você não acha só, Calçade, rapidinho, que pelo que estava o cenário do jogo hoje, no fim das contas... Então, acaba... o contexto chamava isso, O Matheus Bidu cruzou umas 15 bolas na cabeça da zaga, dos zagueiros. Esse foi um problema. Porque é uma zaga que não... dificilmente perde. Perdeu no gol do Félix Torres, o duelo por cima. O que eu digo é o seguinte, né? Não classificou, porque foi horrível o primeiro confronto. Né? O segundo é um jogo razoável para bom. Assim, no sentido da vitória. Agora, você tem uma demanda, que é fazer mais um gol. Então, você parte do vestiário com um placar na cabeça. Isso é terrível. Agora, eu não vejo um time jogando bem pelos jogadores que tem. Eu acho que é uma equipe que poderia ser mais bem estruturada dentro de campo, ofensivamente falando. E, às vezes, você vê um time simplificando demais o jogo para quem tem Yuri Alberto, para quem tem Garro, para quem tem Memphis, para quem tem Carrilho. Então, assim, é uma observação. Mas ganhou o jogo e não levou. Por obra do time e da comissão técnica da forma que jogou no Equador. Exatamente. Vamos ouvir o Garro e também o Romero na saída de campo. Vamos lá. A gente tentou classificar, né? Sabia que ia ser muito difícil, né? Pelo que aconteceu no Equador, né? Eles conseguiram uma vantagem muito grande, mas a gente tentou. Tivemos muitas situações de gol. Mesmo assim, a gente conseguiu um resultado de 2-0, que na Libertadores é muito difícil. A gente sabe que os times de fora jogam contra o tempo, né? Também o juiz também tem seu jogo, mas hicimos de tudo para poder classificar. Infelizmente não alcançou e a gente está fora, né? Continuar. Domingo temos uma final importante e tomara que a gente consiga o campeonato. No, la torcida... Solo tenemos palabras de agradecimiento del apoyo que nos dan. Sentimos una tristeza enorme de no haber podido revertir la situación. Ahora toca mantener la calma, trabajar y prepararnos para la final que tenemos el domingo. Muito bem. Tá aí a gente ouvindo o Garro e também o Romero. Deixa eu acionar o Pascoalzito. Oswaldo Pascoal, sim, direto lá de Itaquera, da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo de perto e vamos trocar uma ideia com o Pascoalzito. Seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe, meu querido. Olha, vamos tentar entender para que lado a gente vai levar a conversa. Por enquanto, Pascoal, a gente está discutindo aqui se o Corinthians sai de cabeça erguida, como é que foi esse jogo, se foi até a melhor apresentação do Corinthians na temporada. Calçade falou, não teve melhor até agora. Eu falei, será que foi menos ruim? Né? A gente está tentando levar um pouco por esse lado. Teve torcedor ali que aplaudiu. Mas o fato é que o Corinthians está eliminado antes da fase de grupos de Libertadores. A gente sabe como isso pesa para as equipes brasileiras. Tem gente que olha e fala, que decepção. Tem uns que falam em vexame. Como é que dá para avaliar essa eliminação aí com tanta coisa para a gente analisar? Pascoal, tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para os companheiros, boa noite a todos. Eu encaminho mais o meu raciocínio
para o que disse o Calçade, né? Eu também não vi o Corinthians hoje fazendo uma partida acima do normal, exorbitante. Eu esperava mais do Corinthians. Eu esperava o Corinthians sufocando o time do Barcelona, dando bote na saída de bola. Algumas coisas me preocupam no Corinthians. O Corinthians tem uma lentidão para sair a bola do campo de defesa para chegar no ataque. Não se utiliza muitas vezes os jogadores que ficam à disposição no ataque. Eu vi o Yuri Alberto umas 3 ou 4 vezes livre de marcação para receber a bola e ninguém consegue enxergar o Yuri Alberto livre de marcação. O Memphis demorou muito tempo para entrar em campo. Entrar em campo, essa é a palavra. Ele demorou muito para entrar no jogo. Ele foi dar um chute na bola, no gol, a bola passou perto aos 30, 35 minutos da primeira etapa. O Garro foi caindo de produção ao longo do segundo tempo. Por quê? Porque foi cansando, tem um problema do joelho, né? O Romero, que eu esperava muito, também não consegui ver uma grande partida do Romero. A gente vê o Martínez, um esforçado, ele corre para lá, o Carrijo, outro esforçadíssimo, né? E aí a gente vai, depois acaba o jogo com o zagueiro que é o mais alto, né? O Gustavo, vai para dentro da grande área, porque aí vira o que Deus quiser, né? Bola cruzada nada, bola cruzada nada. Eu cheguei até, contei até os 25 cruzamentos. A partir dos 25 eu já perdi a conta. Eu não tenho muita certeza se foram 40, 45, 47, 50 cruzamentos que o Corinthians deu ao longo da partida. Foi uma exorbitância. Isso demonstra claramente que o time não tem estrutura tática suficiente para superar um adversário que vem com uma linha de 4 e uma linha de 5, enquanto teve 11 jogadores. Quando não teve o jogador teve um expulso, aí o time do Corinthians parece que não encontrava o espaço para jogar, porque o segundo, o técnico da equipe do Barcelona, com as alterações que fez, botou um outro volante, tirou 2 meias, botou um outro volante e mais um zagueiro. E aí a bola cruzada na área, botou um zagueiro mais alto, aí inviabilizou as jogadas do Corinthians. Hoje o Corinthians pode dizer o seguinte, saiu aplaudido pela torcida, não foi uma decepção. Não foi uma decepção. Mas eu fico imaginando, o Corinthians jogou tão mal, mas tão mal, que tomou 3 gols desse time do Barcelona, que não é lá essas coisas todas não. Só tem um jogador bom pela ponta e tal. Não é nada disso. O time do Corinthians se enrolou de tão mal que jogou a partida do Equador. Eu também não vi um espetáculo maravilhoso, o Corinthians dando a vida para ganhar o jogo. Eu vi um jogo bem assim, sabe? Bem querendo, mas chegando, mas não tinha criatividade, os meias não chegavam, o Garro demorou para entrar no jogo, o Memphis demorou muito mais para entrar no jogo. Foi muita dificuldade que o Corinthians teve para criar oportunidades nessa partida contra o Barcelona. Agora, a vitória, o aplauso depois do jogo, tudo isso pode incentivar a torcida e incentivar também os jogadores para a partida diante do Palmeiras. Mas o Corinthians não fez o suficiente, eu imaginava mais. Então esse foi o corte, pessoal, do que a mídia disse, que a mídia trouxe. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Se vocês acham que faltou empenho, se vocês acham que tem que trocar a comissão técnica, faltou variações táticas e técnicas ali do time. Eu acho que realmente faltou, mas ao mesmo tempo o Corinthians pagou pelo primeiro jogo lá em Guayaquil, onde se comportou muito mal. Parecia que os jogadores não estavam se esforçando tanto. Não sei se foi salto alto, menosprezo ou não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal que não é inscrito. Obrigado por todo mundo que ficou até aqui e vai Corinthians!